Olá, meus amores, tudo bom com você? Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática e o nosso conteúdo de hoje são as grandezas e as unidades de medida. Mas antes de começar o nosso conteúdo, temos sempre a nossa prece, não é? Então vamos respirar fundo, ó, vamos fazer esse exercício. Vamos respirar fundo. Inspira, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos. Te agradecemos, Pai, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, por estar ao nosso lado, que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, Senhor, que nós venhamos entender tudo que vai ser falado aqui nessa aula hoje, Pai. Fica sempre conosco, nos dando proteção, abençoa toda a nossa família, os nossos amigos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto de hoje é sobre as grandezas e as unidades de medida. Já pararam para pensar que tudo nós medimos? Se nós vamos beber um copo d'água, a gente sabe os mLs que tem esse copo de água, não é isso? Por exemplo, se eu vou sair de casa em algum horário, eu tenho como medir esse tempo. Ah, eu vou sair às 3 horas ou eu vou sair às 7 horas, tá? Então, tem as medidas de tempo. Agora, imagine como seria o mundo sem essas medidas. Vamos parar para pensar um pouco? Se a gente fosse no mercado comprar uma carne e não tivesse uma balança para pesar, se não tivesse como medir essa carne, como que eu saberia quanto é a carne? Por exemplo, poderia ter um pedaço maior, poderia ter um pedaço menor, mas não existe, não tenho como medir, não tenho como pesar. Como seria isso? E se eu fosse comprar uma corda e não soubesse, eu quero desse tamanho, ou desse, não soubesse como medir o tamanho dessa corda? E o vendedor não saberia quanto que tem num rolo cheio de corda? Pois é. Vamos pensar também na unidade de tempo. Vamos supor que eu sei que está para acabar a aula, mas eu não tenho noção de quantos minutos faltam para acabar a aula. Se não existissem os minutos, falta um pouco de tempo, falta muito tempo. Viu como essas unidades de medida são importantes na nossa vida? Elas servem para tudo que a gente vai fazer no dia a dia. E é sobre essas medidas que nós vamos falar na aula de hoje. Tenho mais um exemplo para a gente pensar. Sua mãe manda você comprar duas garrafas de suco no mercado. Chegando lá, tem uma garrafa maior e tem uma garrafa menor. Ela não disse quantos mLs. Levo duas grandes, levo duas pequenas, levo uma grande e uma pequena. Se nós não tivéssemos como medir o tanto de suco que tem na garrafa, ficaria tudo mais confuso. Então você entendeu como seria complicada a nossa vida se nós não tivéssemos como medir tudo que acontece? O tempo, o tamanho, o peso, a quantidade. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido com um instrumento de medida. Por exemplo, o tempo eu posso medir, o comprimento eu posso medir, a massa, o peso, tudo isso eu posso medir, tá bom? E como que a gente pode medir isso? Com as unidades de medida, certo? Essas unidades de medida são uma determinada quantidade que ela serve de padrão para todas as outras medidas. Por exemplo, você já deve ter medido alguma coisa com o seu palmo, não é? Por exemplo, essa parede você vai medir de palmo. Pega 3 palmos meus, por exemplo. Outras pessoas medem com o pé. São 5 pés meu, certo? Outras pessoas medem com o braço. Eu estico o braço, são 10 braços, 10 braçadas. Só que percebe, será que todos os pés têm o mesmo tamanho? Será que todos os braços ou mãos têm o mesmo tamanho? Então essa medida, ela não fica uma medida específica, uma medida certa. Então, para medir certinho, nós precisamos de outros instrumentos para medir. Vamos falar agora um pouco de história para a gente entender hoje como é que são essas unidades de medidas, tá bom? Há 4.000 anos atrás, os egípcios, eles usavam o cúbito. O que é o cúbito?
é a medida do cotovelo até a pontinha do dedo. Só que o cúbito que eles usavam era do faraó. Então, a medida do cotovelo até a pontinha do dedo do faraó significava 1 cúbito. Só que aconteceu um problema. Cada faraó tinha essa medida, diferente. Então, dificultava as coisas. Com o passar dos anos, os babilônios, os gregos, cada um foi montando o seu sistema de medida. Para os egípcios, era o cúbito. Para os outros povos, era outro sistema de medida. Só que quando eles iam fazer as suas transações comerciais, as coisas não davam certo. Porque o cúbito do Egito não era a mesma medida que era feita lá na Grécia. E aí, como ia resolver esse problema? Então, em 1971, eles criaram o Sistema Internacional de Medida. Então, ficou padronizado para todo mundo. Todo mundo ia usar o mesmo sistema de medida. E como é dividido esse sistema? Para o comprimento, se usa o metro, tá bom? Para capacidade, se usa o litro. Para medir o tempo, os segundos. E para medir o peso, a massa, usamos o quilograma, tá bom? Então, com essa padronização, as pessoas puderam fazer suas transações comerciais sem problemas, porque o mesmo metro que é aqui no Brasil vai ser nos Estados Unidos, vai ser lá na Grécia, em qualquer lugar do mundo. A quantidade de quilos, se eu tiver, por exemplo, 1 quilo de carne aqui, esse mesmo quilo eu posso ser representado lá nos Estados Unidos, tá bom? Ou então lá na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Então fica uma padronização das unidades de medida. Vamos lá. Eu falei agora sobre todas essas unidades de comprimento, mas como que eu posso medir cada uma delas? Vamos começar com o comprimento. Como que eu posso medir o comprimento? E o que é o comprimento? O comprimento é a distância entre 2 pontos. Eu tenho 2 coisas, a distância entre elas é o comprimento. E eu posso medir com uma régua, com uma fita métrica, com uma trena. Tudo bem? Temos também a massa. A massa é a quantidade do peso que eu tenho em um corpo. E como é que eu vou medir essa massa? Através das balanças. E aí nós temos as balanças para medir o peso do corpo, temos aquelas balanças de comércio, temos também aquelas balanças que o caminhão passa e ele fica parado, né? E aí ele sobe numa plataforma, ali também é um tipo de balança. Então temos vários tipos de balança para a gente poder medir a unidade da massa de várias formas. Agora vamos ao tempo. Como é que nós podemos medir o tempo? E o que é o tempo? O tempo é a duração de um evento. Quanto tempo demora para uma aula? Quanto tempo demora para o ônibus passar? Então, tudo isso é a medida de um evento. E como é que nós medimos esse tempo? Podemos medir com um relógio, com um cronômetro e até com uma ampulheta. Tudo isso a gente pode medir o tempo. Agora vamos falar sobre a capacidade. A capacidade é o volume que está dentro de um recipiente. Como é que eu posso medir esse volume? Eu posso medir com uma jarra de medida. Já viram a mãe de vocês fazendo um bolo? Ela mede numa jarrinha, ó, que tem todas as medidas. Pois é, eu posso medir naquela jarra que as mães têm na cozinha. Eu posso medir, por exemplo, quanto de água que eu gasto no mês. Já viram que lá onde mede a água, né, que o rapaz vem olhar quanto de água que foi gasto, ali ele mede o volume de água que foi gasto. É uma bomba, relógio, que vai marcando. Eu tenho certeza que vocês já viram na casa de vocês. Então, temos várias formas de medir, tanto o comprimento, quanto a massa, o tempo e também a capacidade. Mas então, existem apenas essas medidas de comprimento que eu falei? Não. Por exemplo, para medir a distância entre 2 pontos, né, que é o comprimento, eu tenho uma unidade padrão que é o metro. Mas se eu for até a cidade de São Paulo, será que eu vou medir em metro?
1 metro, 2 metros, 3 metros. Não. Metro é a unidade padrão, mas nós temos outras medidas junto com o metro. Por exemplo, o quilômetro. Se eu for até São Paulo, eu não vou calcular em metros, vou calcular em quilômetros, tá? São outras variações dos comprimentos de medida. Só que essa explicação vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós falamos sobre as unidades de medida e sobre as grandezas, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!